Olá, seja bem-vindo ao curso de Cálculo 2. Esta é a primeira aula do curso e eu falarei sobre noções de vetores. Um vetor é um segmento de reta orientado. Nele está claro qual é o seu ponto inicial, a origem, e qual é o seu ponto final, a extremidade. Abaixo está representado um segmento orientado de origem no ponto A e extremidade em B. Então, aqui eu tenho o segmento de reta que começa no ponto A, termina no ponto B e ele determina o que chamamos de vetor. Dois segmentos orientados AB e CD são denominados equipolentes quando têm o mesmo comprimento, são colineares ou paralelos e têm o mesmo sentido. Nessa primeira figura, eu desenhei os pontos A e B, e C e D, e fiz os segmentos de A para B e de C para D. Eles têm o mesmo comprimento, eu desenhei de modo que isso acontecesse. Eles, nesse caso, são colineares, porque eles estão apoiados sobre a mesma reta, e eles têm o mesmo sentido, ou seja, partem da esquerda para a direita, o C e o D também parte da esquerda para a direita. Então, aqui eu posso dizer que eles são equipolentes. Aqui eu tenho um outro exemplo de segmentos equipolentes. Eu também desenhei aqui os pontos A, B, C e D. Eles não são colineares, não estão na mesma reta, mas eu fiz de modo que este segmento AB seja paralelo ao segmento CD. Eles também têm o mesmo comprimento, você pode pausar o vídeo e medir se preferir. Além disso, eles têm o mesmo sentido, eles apontam, digamos assim, mais ou menos em direção à região Nordeste. Então, eu posso dizer que AB e CD são equipolentes. Quando os segmentos AB e CD são segmentos equipolentes, dizemos que ele representa o mesmo vetor, representado por AB ou CD, ou simplesmente V ou simplesmente V. Note a diferença. Segmentos a gente representa com um traço em cima das letras, que são as extremidades do segmento. O vetor a gente representa com uma seta em cima das letras que representam o vetor, sempre destacando que a primeira letra é o ponto inicial, a segunda letra é o ponto final. Nessa outra notação aqui, que eu estou usando o V, observe que está em negrito. Normalmente você pode encontrar essa notação em trabalhos impressos. E a notação V, não estando em negrito, mas com uma setinha, você pode usar em trabalhos manuscritos, como por exemplo se você estiver escrevendo no seu caderno. É claro que você precisa também sempre analisar o contexto para saber qual é a representação que está sendo usada. Neste caso, eu vou preferir a notação em negrito. Agora nós vamos representar vetores no R2. Inicialmente, o R2 eu chamo o conjunto dos pares ordenados x e y, tais que x e y são números reais. As coordenadas de um vetor V com origem no ponto A, x1, y1, e extremidade em B, x2, y2, são esses números. X como x2 menos x1, observe que é a abscissa do ponto final menos a abscissa do ponto inicial, e y igual a y2 menos y1, ou seja, a ordenada do ponto final menos a ordenada do ponto inicial. Determinadas as coordenadas do vetor V, podemos obter um segmento equipolente com início em 0, 0 e que tenha as mesmas coordenadas de V. Exemplo 3.1. Marcar no plano cartesiano o vetor V, dado pelo segmento de reta orientado a B, onde A é o ponto de coordenadas menos 2 e 1 e B é o ponto de coordenadas 4 e 3, e um vetor equipolente com origem coincidente com a do plano cartesiano. Inicialmente, a gente vai calcular as coordenadas do vetor V. Bom, primeiro eu faço aqui 4 menos 2, que são as abscissas, e 3 menos 1, que são as ordenadas, resultando em
6 e 2. E aqui estão desenhados os vetores. O vetor é B, observe aqui o ponto A, menos 2 e 1. O ponto B está aqui, 4 e 3. Agora, para esse vetor V que eu determinei, lembre-se que a origem dele coincide com a origem do plano cartesiano, chamei aqui de C, e o ponto D, que seria a sua extremidade, a mesma extremidade daqui, o vetor 6, 2. Bom, sempre que nós falarmos em vetores, nós vamos considerar esta forma de representar um vetor, ou seja, com a origem coincidente com a origem do plano cartesiano, salvo menção explícita em contrário, mas normalmente falaremos desse jeito. Para representar geometricamente pontos no R3, nós vamos acrescentar ao plano cartesiano um novo eixo, que nós vamos chamar de eixo das cotas, e que deve ser simultaneamente perpendicular aos outros dois eixos. Por exemplo, representar no espaço os vetores U, 1, 2 e menos 2, e V, menos 1, menos 2 e 3. Observe que aqui eu não falei qual era o ponto inicial e qual era o ponto final. Então, vai ficar subentendido que eles partem da origem e que esses dois pontos que estão aqui são seus pontos finais. Normalmente, representar vetores no R3 é um pouco complicado de fazer. Nós não vamos explorar essa ideia aqui a fundo, mas eu vou dar esses dois exemplos para você ter uma noção. Para isso, eu vou usar o GeoGebra. Então, aqui eu tenho o GeoGebra na sua versão 3D, que você pode acessar por geogebra.org/3D. Eu vou marcar aqui os nossos pontos, que serão as extremidades. Eu vou chamar aqui de ponto A, o ponto de coordenadas 1, 2 e menos 2. Ok. Agora eu vou construir o vetor cuja extremidade será o ponto A. Então, para isso, eu digito aqui vetor. Observe que aparecem várias opções para construir o vetor. Eu vou escolher essa aqui, ponto, onde eu apenas defino quem é a extremidade. No caso, o ponto A que eu marquei anteriormente. Então, pronto, já está marcado aqui. Eu vou fechar a janelinha que você viu agora há pouco e vou mostrar aqui para você o vetor que nós marcamos, tá? Observe aqui que essa parte pontilhada significa que o plano, esse de cinza que você está vendo, está à frente desse pedaço do segmento de reta, tá? Então, esse aqui é o vetor que nós chamamos ali de U. Para desenhar o vetor V, eu vou fazer a mesma coisa. Então, eu volto aqui para a minha janela de construção, janela algébrica, e vou desenhar mais um pontinho. Bom, então eu vou marcar aqui o ponto B, que é a extremidade do nosso exemplo, que será menos 1, 2 e 3. O ponto B aqui já foi construído e agora eu vou construir o vetor V, cuja extremidade é esse ponto B. Então, novamente, eu coloco aqui vetor ponto e o ponto B. E aí está o vetor que, de acordo com o nosso exemplo, é o ponto B. Como extremidade, a gente representou como ponto V. Perdão, vetor V. Deixa eu dar uma giradinha aqui na tela para que você possa enxergar. E aí estão os dois vetores desenhados. Então, normalmente é assim que se desenha, né? Se você não tiver uma calculadora gráfica, você pode usar o GeoGebra, que é totalmente gratuito, tá? Sempre que possível, nesta aula, eu vou representar vetores com duas coordenadas. Existem casos que você pode precisar de 3 coordenadas, 4, enfim, N coordenadas. Mas, em relação aos exemplos, sempre que possível, eu vou escrever com duas coordenadas. Agora vamos definir as operações com vetores. Dados os vetores U, de componente x1 e y1, e V, de componente x2 e y2, definimos as seguintes operações. A adição resulta no vetor U mais V,
de componente x1 mais x2 e y1 mais y2. Observe que a primeira componente aqui é simplesmente a soma das primeiras componentes de u e v, e a segunda componente é nada mais que a soma das componentes y1 e y2. Se tivéssemos vetores com mais componentes, por exemplo, no espaço tridimensional, então eu deveria acrescentar aqui uma terceira componente. A outra operação que a gente pode definir é a de multiplicação por um escalar, que nada mais é que um número real. Então eu selecionei aqui o número lambda, o número real lambda, que vai ser multiplicado pelo vetor u e resulta no vetor lambda x1 e lambda y1. Em outras palavras, efetuar essa multiplicação é simplesmente multiplicar o número lambda pelas componentes do vetor dado. Para essas operações que nós acabamos de definir, existem algumas propriedades que elas cumprem. Veja, para quaisquer vetores u, v e w em R2 e alfa lambda reais, a soma e a multiplicação cumprem com as seguintes condições. Primeira, comutatividade da adição. U mais v é igual a v mais u. Associatividade da adição, u mais v mais w é igual a u mais v mais w. Isso significa dizer que não importa a ordem em que você soma os três vetores. Neste primeiro lado, eu estou somando primeiro v mais w e em seguida eu somo com u. Enquanto que nesse segundo lado, a gente soma primeiro u e v e depois soma com w. O vetor nulo dado por 0, 0 é o elemento neutro da adição. Ou seja, se você somar o vetor nulo com qualquer vetor v, o resultado é o próprio v. Para qualquer v, existe um vetor menos v, também pertencente ao R2, denominado vetor oposto, tal que a soma do v com o seu oposto é o vetor nulo. Essas são as 4 propriedades relativas à soma. Agora vejamos as propriedades relativas ao produto. Aqui eu tenho a associatividade do produto, o escalar alfa multiplicado com o escalar lambda multiplicado com v é a mesma coisa que alfa lambda vezes v. Observe que no lado esquerdo a gente deve multiplicar o lambda pelo v e, por último, multiplicar com alfa. Já no segundo membro da igualdade, eu multiplico os dois escalares e depois eu multiplico com o v. A associatividade garante que esses resultados são iguais. A distributividade em relação à soma de vetores é lambda u mais v igual a lambda u mais lambda v. A distributividade em relação à soma de escalares diz que alfa mais lambda multiplicados com v resulta em alfa v mais lambda v. E por último, o elemento neutro da multiplicação é 1, ou seja, 1 vezes o vetor v é o próprio v. Ao cumprir com essas condições, o conjunto R2, com as operações definidas anteriormente, é denominado espaço vetorial. E isso pode ser estendido para qualquer inteiro n maior do que ou igual a 1. Então, o R3, que é o conjunto das ternas, é um espaço vetorial. Enfim, qualquer conjunto com uma sequência de n elementos, com as operações que nós definimos anteriormente adaptadas para esse conjunto, formam um espaço vetorial. Nós não investigaremos aqui as propriedades do espaço vetorial, isso fica para um curso de álgebra linear. Um outro conceito importante que a gente tem que ter sobre vetores aqui no nosso curso de cálculo 2 é de norma ou módulo. A norma ou módulo de um vetor v de componente x, y é simplesmente o comprimento do segmento de reta que dá origem a um vetor. Então a norma é calculada por raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado. Só lembrando que se eu tivesse com um vetor de 3 componentes, a terceira componente seria, digamos, z, então eu teria que colocar aqui dentro da raiz um mais z quadrado. Geometricamente, você pode enxergar esta fórmula pensando aqui como se fosse um triângulo retângulo, aqui seria o ângulo reto, as abscissas seriam os catetos e o tamanho do vetor seria a hipotenusa. Então é uma simples aplicação do teorema de Pitágoras. E quando o módulo de v é igual a 1,
diremos que o vetor v é unitário. Em alguns livros você pode encontrar que o módulo de v aqui, ou a norma do vetor v, esteja representada com duas barras. Duas barras aqui e duas barras aqui. Tá? Então, alguns autores colocam dessa forma para diferenciar do módulo de um número real. Exemplo 6.1. Qual dos seguintes vetores é unitário? Então vamos começar aqui com o vetor u de componentes 2, 3 e menos 4. Observe que nós temos aqui 3 componentes. Então vamos somar os quadrados das 3 componentes e tirar a raiz quadrada. Aqui está 2 ao quadrado, que é 4, 3 ao quadrado, que é 9, menos 4 ao quadrado, que é 16. Somando tudo dá raiz quadrada de 29. Item B, o vetor v de componente 1, 1 e 1. Elevamos ao quadrado e somando dá raiz de 3. E o vetor w, que tem componentes menos 1, 0 e 0. Calculando o módulo, é raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 0 ao quadrado e mais 0 ao quadrado, o que dá 1. Então, apenas o vetor w é unitário. Um conceito também que nós vamos usar muito neste curso é o conceito de versor. O versor de um vetor v nada mais é que o vetor u dado por esta fórmula, v dividido por sua norma. Esse vetor é um vetor unitário que tem a mesma direção e o mesmo sentido do vetor v. Exemplo 6.2. Ache o versor de v igual a 3, 4. Então, inicialmente você deve calcular a norma de 3 e 4. A raiz quadrada de 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é a raiz quadrada de 25, que é igual a 5. Então agora basta você dividir as suas componentes por 5 e obtemos o versor 3/5 e 4/5. Esse vetor é unitário. Se você calcular a norma dele, vai dar 1. E representando no plano cartesiano, ele terá a mesma direção e o mesmo sentido do vetor v. Por isso, ele é o versor de v. Uma outra operação com vetor chama produto escalar. Dados os vetores u, x1 e y1, e o vetor v, x2 e y2, o produto escalar de u e v, que é denotado por u.v, nós leremos u escalar v, é calculado pela expressão u escalar v igual a x1, x2 mais y1, y2. Observe que o produto escalar foi obtido da seguinte forma. Multiplica-se as primeiras componentes dos vetores envolvidos e soma com a multiplicação das segundas componentes dos vetores envolvidos. Se nós tivéssemos vetores em R3, então também teríamos que multiplicar as terceiras componentes e somar com a expressão que está bem aqui. Seja θ o ângulo entre os vetores u e v, pode-se demonstrar que cosseno de θ é igual a u escalar v dividido por norma de u e norma de v. Então, o produto escalar ajuda a encontrar o ângulo entre dois vetores. Observe esta fórmula, que aqui embaixo eu tenho dois módulos. O módulo foi definido anteriormente como comprimento do vetor. E todo comprimento que se preze não pode ser negativo. Então, para definir aqui o ângulo, basta eu olhar o sinal do produto escalar. Então, geometricamente, o produto escalar nos permite conhecer o ângulo entre dois vetores. Se ele for negativo, o ângulo θ está entre menos π sobre 2 e π, podendo ser igual a π. Se o produto escalar é igual a zero, então o ângulo entre os vetores é π sobre 2, porque cosseno de π sobre 2 é zero. Nesse caso, os vetores u e v são denominados perpendiculares ou ortogonais. E se o produto escalar for positivo, o ângulo pode variar de 0 até π sobre 2, sem ser igual a π sobre 2. Exemplo 7.1. Calcular o ângulo entre os vetores u, 2 menos 1 e 1, e o vetor v, 1, 1 e 2. Começando com o produto escalar,
Então, eu multipliquei aqui 2 vezes 1, as primeiras componentes, menos 1 vezes 1, as segundas componentes, 1 vezes 2, as terceiras componentes, e isso é igual a 3. A norma de U, que é 2 ao quadrado, mais menos 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado, que dá a raiz de 6. E a norma de V, que é raiz quadrada de 1 ao quadrado, mais 1 ao quadrado e mais 2 ao quadrado, que também dá a raiz de 6. Daí o cosseno de θ é 3 de produto escalar, dividido pelas duas normas, raiz de 6 cada, simplificando, dá meio. O ângulo cujo cosseno é meio é o π sobre 3. Então, o ângulo entre esses vetores é π sobre 3. Um outro produto entre vetores é o produto vetorial. Mas antes, vamos introduzir uma nova forma de representar um vetor. Esse produto vetorial é exclusivo para R3. Então, eu peguei um vetor de R3, x, y, z, e ele pode ser escrito como sendo xi mais yj mais zk, onde o i é o vetor 1, 0, 0, o j é o vetor 0, 1, 0 e o vetor k é o vetor 0, 0, 1. Se você pegar o x e multiplicar aqui, vai ficar x, 0 e 0. O y multiplicado com o vetor j vai dar 0, y, 0. E o vetor z multiplicado com o vetor k vai dar 0, 0, z. E somando x, y, z, que é o próprio vetor v. Com essa notação, define-se o produto vetorial de U, x1, y1, z1, e denotado por U vetorial v, calculado pelo determinante. Aqui está o determinante. Observe que eu tenho aqui o i, j e k, que nós definimos acima na primeira linha. O primeiro fator do produto vetorial aqui é o U. Então, na segunda linha, nós temos aqui as componentes de U. E na terceira linha, a gente tem x2, y2, z2, que são as componentes do nosso segundo fator. Isso não é bem um determinante, porque determinante você calcula de uma matriz com elementos reais. Aqui nós colocamos i, j e k e definimos eles como sendo vetores. Tá? Na prática, isso funciona como se fosse um determinante. Por isso, nós colocamos essa expressão determinante aí, mas tenha em mente que não é um determinante envolvendo números reais. Você vai perceber isto no exemplo que nós vamos resolver daqui a pouco. O produto vetorial tem as seguintes propriedades. O vetor resultante do produto vetorial é simultaneamente ortogonal aos vetores u e v. Geometricamente, o módulo do produto vetorial corresponde à área do paralelogramo formado pelos vetores u e v. Eu não vou provar essas propriedades aqui, porque o nosso foco não é o estudo completo sobre vetores, é apenas uma noção que vai dar suporte no cálculo. Então, eu vou apenas resolver um exemplo. Encontrar a área do triângulo formado pelos vetores U, 2, 3 e 4 e V, 1, 1 e 1. Como eu disse anteriormente, o módulo do produto vetorial corresponde à área do paralelogramo. Nesse caso, eu posso pensar na área do triângulo como se fosse a metade da área do paralelogramo. Então, eu calculo a área fazendo a metade da norma do produto vetorial. Montando aqui o produto vetorial, relembrando novamente i, j e k na primeira linha. O primeiro fator do produto é o vetor u, então na segunda linha você coloca as suas componentes 2, 3 e 4, e o segundo fator do produto é o vetor v, e você coloca aqui as componentes na última linha 1, 1 e 1. E aí desenvolve como se fosse um determinante. Então, no sentido da diagonal principal, mantém o sinal do produto, i vezes 3 vezes 1, que dá 3i, já está aparecendo aí. Depois j, 4 e 1, que dá 4j. K multiplicado com 2 e 1 é 2k. No sentido da diagonal secundária, a gente troca o sinal do produto. Então, eu tenho 1, 3 e k menos 3k. 1, 4 e o i, resultando em menos 4i. 1,
2 e j, que dá menos j. E aí isso reduz para menos i mais 2j e menos k. Agora eu posso calcular a área do triângulo. Norma do produto vetorial multiplicado por meio. Então aqui eu vou multiplicar o meio pela raiz quadrada de menos 1 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, que dá raiz de 6 dividido por 2. Essa foi a primeira aula do curso de Cálculo 2, onde eu apresentei noções sobre vetores. Eu não aprofundei muitos conhecimentos em relação a vetores, apenas abordei aquilo que eu vou precisar para desenvolver esse curso. Se você quiser saber mais sobre vetores, eu recomendo que você consulte algum livro de álgebra linear. No próximo episódio, eu vou começar a falar sobre as funções de uma variável real a valores vetoriais. Daí a importância desta aula preliminar. Espero que você tenha gostado. Pode tirar suas dúvidas deixando seu comentário, curtir, compartilhar e aguardo você na próxima aula.